Como você descobriu que aquele mundo ideal não era tão ideal? Como você ficou sabendo que você tinha 2 filhos envolvidos com drogas? Dos meus 4 filhos, um era um filho por adoção. Meu filho por adoção, ele era diferente dos outros, é lógico, não tem o mesmo DNA, não Uhum. tem o mesmo berço. Mas de repente esse filho estava se afastando muito dos nossos ideais. Acordava tarde, dormia no emprego, começava a falar mentiras, não tinha responsabilidade por horários, não cumpria os combinados, mas eu achava que aquilo era da idade. E até o dia que eu descobri que esse meu filho estava furtando a minha empresa. Foi devastador você descobrir que você tem uma empresa maravilhosa e o teu filho tem a cópia de todas as chaves da empresa, inclusive do teu cofre, e que toda semana ele passava lá e tirava algum recurso. Foi muito triste descobrir que meu filho me furtava. E nessa briga, meu filho sai de casa e vai morar na casa do vizinho. Foi acolhido pelo vizinho. E acolhido pelo vizinho, furtou também a casa do vizinho. E depois, um dia, meu vizinho vem conversar comigo, me diz: doutor Ronaldo, tem um assunto para conversar com o senhor. Descobrimos que o seu filho é dependente químico, está envolvido com o PCC. Nós o internamos numa clínica de internação involuntária no interior do estado de São Paulo, que o senhor só pode ficar sabendo aonde é daqui a 3 meses, e eu vim aqui para o senhor me reembolsar os 7 cheques que eu deixei de caução para pagar todo o tratamento do seu filho. Nossa, foi doloroso saber que teu filho é dependente químico, que tinha entrado para o PCC, que estava internado em algum lugar do estado de São Paulo que você não poderia saber e que você ainda teria que pagar toda essa conta. Aí começa a ruína da família, porque você acha que isso nunca vai acontecer contigo. É como se dissessem, pessoas de sucesso empresarial parece que não tem problemas dentro de casa. Eu acho que é o oposto. Porque Deus também não pode te dar tudo, não. Deus não pode te dar uma casa maravilhosa, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, empresa maravilhosa, tudo maravilhoso. A gente precisa também ter algumas coisas que doem, porque a dor nos faz olhar para a vida de outra forma. Como é que você administrou isso? Eu acho que foi muito importante o aspecto da fé. Porque quando eu tive essa dor batendo na porta, eu tinha 2 opções. Procurar um culpado. Quem foi o cara que levou droga para o meu filho? Quem foi que destruiu o meu lar? Ou eu tive que assumir a autorresponsabilidade de que eu não fui capaz de perceber que meu filho estava saindo do rumo. De fato, eu sofri muito porque eu tive um filho na droga. Mas o sofrimento maior foi descobrir que meu filho usou droga durante 8 anos e eu não percebi. Isso me doeu muito. Como é que um cara com 4 pós-graduações, empresário de sucesso, não percebe que tem coisa errada acontecendo com o teu filho? Isso doeu muito. Mas como eu sou uma pessoa muito ligada ao evangelho, eu entendi que ali havia um chamado divino. Eu entendi que ter o sucesso profissional e uma família que entrou em estado de ruína era um chamado divino para que eu pudesse usar os meus dons, talentos, recursos, inclusive financeiros, para ajudar outras famílias que passavam pelo mesmo problema. Primeiro eu tinha que resolver o problema do meu filho. Eu tive que estudar. Eu tive que, igual o aluno que volta aos bancos escolares, vamos ler livros, assistir vídeos, conversar com gente que passou por aquilo, para entender, primeiro, por que meu filho usou droga. Tinha tudo, aparentemente tinha tudo. E segundo, como é que tira filho da droga? E terceiro, como é que a gente replica e divulga essas informações para ajudar as milhares de famílias nesse país que enfrentam a mesma dificuldade e e não sabem em que portas podem bater. Como é que foi na sua família? Você tinha mais outros filhos, a sua esposa. O que aconteceu nesse período todo quando houve esse problema? No mundo da dependência química é uma coisa interessante. Eu sou um pai de exceção. Geralmente no mundo da dependência química, a mãe quer salvar o filho e geralmente o pai se afasta. Na minha casa foi o contrário. Eu fui o pai que quis ajudar o filho, mas a mãe não quis participar desse processo. E quando
o casal não se entende, normalmente isso termina em divórcio, em separação, porque há muita dor, muita culpa, muitas acusações. Hoje eu diria para as famílias que passam pela mesma dor, primeiramente, ninguém tem culpa. Não gaste o seu tempo buscando culpados. Não gaste o seu tempo reclamando do teu marido ou da sua esposa. Não gaste seu tempo reclamando de Deus. Gaste o seu tempo na busca de soluções. Tá, o que é que eu posso fazer hoje para ajudar o meu filho? O que depende de mim? O que é que eu posso mudar em mim que vai beneficiar o outro? E foi esse o caminho que eu segui. Um estava internado numa situação muito séria, mas você falou que tinha 2 filhos envolvidos. E o outro, o que O aconteceu? outro perdeu 3 anos da vida que poderia ter usado para estudo fumando maconha. Porque a maconha é uma droga que tira a motivação empresarial da pessoa. Filho que fuma maconha não vai ser empresário de sucesso, porque ela desmotiva. Esse meu filho ficou zanzando pelo mundo durante 3 anos até a hora que se encontrou de novo. E aí ele começou uma carreira, foi estudar, fez USP também, e começou uma carreira também numa pequena empresa. O mundo hoje ele é muito cruel na educação dos nossos filhos, porque uma das grandes dores, por exemplo, que eu tive do meu filho, esse segundo filho, é que meu filho, ao ir estudar na Politécnica da USP, se tornou ateu de carteirinha. Então, para um pai que tem um lado espiritual muito forte, ter um filho ateu que te confronta todos os dias dentro de casa também não é fácil. E aí eu me solidarizo com a quantidade enorme de profissionais de sucesso que não conseguiram ter a família dos sonhos, né? Porque a sociedade nos cobra sermos pais maravilhosos, mães maravilhosas. A gente fala que nos cobra sermos família Doriana. Lembra daquele, antigamente tinha um comercial de televisão chamado Doriana, que todo mundo acordava alegre, feliz, né? A esposa já acordava linda, bonita, maquiada, o marido sorridente, filhos atenciosos. Família Doriana não existe. O casamento é um dos grandes desafios do ser humano. Colocar um filho no mundo hoje é um grande desafio. Nós precisamos nos preparar e termos mais escola de pais, escolas de maridos, escolas de esposas. Porque não é fácil o relacionamento a 2, principalmente quando tem essas adversidades para as quais nós não estamos preparados.